Vamos lá. Décima segunda sessão extraordinária 2023. 30 de junho de 2023. Solicito a primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Ausente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, ausente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de Lei número 75, de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo, da Estância Hidromineral de Amparo e da outras providências. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante em pauta. Se não houver interesse de apresentação de emendas, então algum vereador que possa então pedir requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental. Tendo em vista a ausência de interesse na apresentação de emenda, presidente, eu peço dispensa. A suspensão regimental, por gentileza. Requerimento do vereador Elson para dispensa da suspensão regimental está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental foi aprovado por todos os vereadores. Passamos então ao projeto de lei 75/2023. O projeto está em discussão. Gostaria que a Alice lesse a justificativa do prefeito, da prefeitura, né? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Incluso, remeto à análise e aprovação dessa colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo, da Estância Hidromineral de Amparo e da outras providências. O presente projeto de lei apresentado dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo, contendo em sua parte articulada 138 artigos e em seus anexos de 1 a 5º o seguinte: Anexo 1, nomenclatura, descrição, quantidade e referência dos agentes políticos. Anexo 2, nomenclatura, descrição, quantidade e referência salarial dos cargos em comissão privativos dos servidores de carreira. Anexo 3, a nomenclatura, descrição e quantidade, referência salarial dos cargos de provimento em comissão. Anexo 4, a tabela salarial dos cargos de agente político e provimento em comissão. E anexo 5, o organograma dos órgãos da administração direta. Como se sabe, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade
que tramitou sob o número 2212226, de 29 de 2017, 8, 260000, apreciado pelo órgão especial do TJ São Paulo, considerou inconstitucionais trechos da Lei Municipal número 3.915, de 4 de abril de 2017, que dispunha sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Amparo. Altera dispositivos da Lei 2.911, de 14 de agosto de 2003, e dá outras providências, modulando os efeitos da decisão pelo prazo de 120 dias a contar da decisão. Posteriormente, a gestão que nos precedeu, através de empresa de consultoria contratada para este fim, elaborou o projeto de lei que culminou na Lei Municipal 4.030, de 20 de setembro de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Amparo e dá outras providências. A citada norma também foi objeto de questionamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade que tramitou sobre o número 212006184, de 2022, 8, 260000, apreciado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Considerou inconstitucionais em alguns trechos da citada norma, em especial a descrição de diversos cargos de diretor de departamento e assessor. No citado julgamento, ocorreu a modulação dos efeitos da sentença para que o Poder Executivo efetue as adequações necessárias no prazo de até 60 dias a contar do julgamento da ação. Assim, dada a ciência do acórdão ao chefe do Poder Executivo, foi determinada a constituição de comissão de estudos para a adequação da Lei Municipal 4.030 de 2021, tendo sido expedida a Portaria número 87 de 2023, cuja composição contou com membros da Secretaria de Justiça, Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda e Orçamento, cujos trabalhos foram acompanhados pelo Departamento de Planejamento. Para o atendimento da decisão jurisdicional proferida e preservando a estrutura organizacional não afetada pela decisão, optou-se pela elaboração de nova norma legal que dispusesse sobre a matéria, a fim de dar maior compreensão ao texto da legislação municipal, ao invés de readaptar a norma atacada, eliminando os cargos considerados inconstitucionais e promovendo todas as alterações necessárias para adaptação, evitando possíveis entendimentos controversos que pudessem surgir devido às constantes alterações normativas que a Lei 4.030 de 2019 sofreu durante sua vigência. Cabe ressaltar que, dado o histórico de ações diretas de inconstitucionalidade que o Poder Executivo de Amparo sofreu nos últimos anos, adotamos como premissa uma ampla busca na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de subsidiar os trabalhos da Comissão de Estudos. Neste sentido, logramos em encontrar um parâmetro oriundo
de outro município paulista, se tratando da Lei Municipal 5.071, de 6 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tatuí, onde a citada Corte Bandeirante julgou improcedente o pedido formulado pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Naquela ocasião, através da ação direta de inconstitucionalidade número 2135294, dígito 97, de 2017, 8260000, foram atacadas as expressões assessor especial, diretor estratégico, diretor executivo e assessor de gabinete 2, previstas nos anexos 1 e 2 da norma. Por outro lado, as demais expressões chefe de gabinete, assessor especial, assessor de gabinete 1, diretor, coordenador, supervisor, apoio administrativo, não foram questionados na ação. Como dito, a ação resultou julgada improcedente, conforme a conclusão do relator desembargador Ferreira Rodrigues. Quanto à segunda parte da impugnação, envolvendo os cargos de assessor especial, diretor estratégico, diretor executivo e assessor de gabinete 2, previstos nos anexos 1 e 2 da Lei nº 5.071, de 6 de janeiro de 2017, o despeito da impugnação contida na petição, a despeito da impugnação contida na petição inicial, a ação é improcedente, porque, pela descrição contida a folhas 58 a 70, esses cargos expressam atribuições de direção e assessoramento, justificando a exceção à regra do concurso público. O assessor especial, dentre outras tarefas, auxilia o prefeito em assuntos de natureza política, organizando e controlando ações do plano de governo. O diretor estratégico e o diretor executivo, cujos trabalhos também são de natureza política, estão atrelados igualmente ao programa ideológico e ações do governo, assim como o assessor de gabinete, conforme descrição de folhas 58 a 70. Ante o exposto, julga-se improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Cabe ressaltar que da citada decisão, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo apresentou recurso extraordinário, cujo recebimento foi aceito pelo presidente do Tribunal de Justiça e determinado o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Recebido os autos pelo Supremo Tribunal Federal, o mesmo foi desprovido conforme voto do ministro Luiz Fux. Adiante, apresentado o agravo regimental no recurso extraordinário, e este também resultou negado provimento. Desta forma, mantendo a natureza e as atribuições às secretarias municipais já existentes, a citada norma propõe uma composição cujo parâmetro foi apresentado, ficando dentro da estrutura organizacional os cargos de natureza política, agentes políticos e os secretários municipais e secretários adjuntos e subprefeitos. Os cargos em comissão privativos dos servidores de carreira serão compostos, em sua maioria,
por aqueles já previstos na Lei 4.030 de 2019 e que não foram questionados na ação direta de inconstitucionalidade. São eles: comandante da Guarda Civil Municipal, corregedor da Guarda Civil Municipal, ouvidor da Guarda Civil Municipal, inspetor da Guarda Civil Municipal e controlador geral. Ouvidor. Em substituição aos cargos de diretor de departamento, propomos a criação do cargo de supervisor de departamento, cujas atribuições foram emprestadas da Lei nº 5.071, de 2017, do município de Tatuí. Quanto aos cargos de provimento em comissão, propomos a criação das expressões assessor especial e assessor, onde, mesma forma, aproveitamos as descrições previstas na Lei 5.071 de 2017, oriunda do município de Tatuí, considerando a análise pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em relação à constitucionalidade dos demais cargos, em especial aos agentes políticos de secretários municipais, secretário adjunto e subprefeito, existe firme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação à necessária relação de confiança entre estes e o chefe do Poder Executivo. Posto isso, evidente que, em atendimento ao acórdão supramencionado, extirpou-se da organização estrutural da Prefeitura de Amparo os cargos em provimento de comissão declarados inconstitucionais pelo referido acórdão, em explícito atendimento dos motivos elencados na ação judicial. Assim, optou-se, dentro da discricionariedade do chefe do Poder Executivo Municipal e para melhor atendimento aos princípios constitucionais e de gestão dos recursos públicos aferidos, a criação de cargos denominados assessor especial e assessor, para suprir as necessidades ocasionadas pela declaração de inconstitucionalidade prevista na decisão já citada. Vale mencionar que as descrições dos citados cargos de chefia, direção e assessoramento tratam das lacunas deixadas pelos cargos inconstitucionais, visando a integração do gabinete do prefeito com todas as secretarias municipais, visando a supervisão de todas as políticas públicas municipais direcionadas pelo chefe do Poder Executivo, exacerbando em todas as esferas de administração e organização dos servidores efetivos e dos departamentos públicos. Além disso, vale ressaltar que o presente projeto de lei atende às regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que foi realizado estudo de impacto orçamentário financeiro, parte integrante desta lei. Ainda cabe ressaltar que foram estipulados percentuais de cargos que devem ser ocupados por servidores de carreira, em evidente valorização ao quadro permanente da Prefeitura. Elencadas todas essas considerações, oportuno vislumbrar que, para a eficiência da máquina pública, é necessário que o gestor público tenha a capacidade de alinhar os funcionários à estratégia da organização e do governo, de forma que os esforços sejam capazes de gerar resultados concretos para o cidadão. E tais mudanças na reorganização administrativa do Poder Executivo do município de Amparo concorre diretamente na perspectiva de que a nova reestruturação
visa ao atendimento pleno dos cidadãos amparenses. Estes são os fundamentos que transmito a Vossa Excelência e dignos pares, almejando que o incluso projeto mereça integral aprovação dos membros dessa egrégia Câmara. Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. Prefeito Carlos Alberto Martins. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Ela é mulher. Sim, não tenha dúvida. Eu gostaria de ler também a declaração de disponibilidade e adequação orçamentária e financeira encaminhada pelo senhor prefeito. Impacto, né? Eu, Carlos Alberto Martins, prefeito municipal de Amparo, na qualidade de ordenador de despesas desta prefeitura, declaro, para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, LOA, e é compatível com o Plano Plurianual, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, vigentes nos termos do artigo 16, inciso 2º, da Lei Complementar número 101, de 2000. Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar número 101, de 2000, pois está abrangida de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassem os limites estabelecidos para o exercício. Identificação e impacto da despesa para o exercício. Projeto de lei dispõe sobre a organização da estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo da Estância Hidromineral de Amparo e da outras providências, R$ 0. Repito, o impacto da despesa é R$ 0. Referida despesa será abrigada no orçamento de 2023 nas seguintes naturezas de despesa: 31.90.11, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 31.90.13, obrigações patronais. Prefeito Carlos Alberto Martins. Então, senhor presidente, queria ressaltar, né, que toda essa reorganização que tem, né, necessidade de ser realizada mediante a ação judicial que a prefeitura teve que responder, com a reorganização não haverá um investimento a maior na folha de pagamento para a reorganização de todos os cargos. Então, mesmo que estejam sendo criados alguns cargos novos, como há cargos que estão diminuindo e há cargos que o salário está sendo a menor, porque no caso do salário dos diretores, como passam a ser todos diretores de carreira, haverá aí digamos, né, uma sobra de recurso que está sendo redirecionada para os novos cargos de assessores. Então, gostaria de deixar registrado que não tem aumento de orçamento para a previsão e reorganização de todos os cargos. Obrigada, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria só de salientar o que foi colocado pela nobre vereadora Alice, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com o pastor, juntamente com a Rosinha, que faz parte também dessa comissão, era justamente esse detalhe que a gente gostaria de ressaltar, que a senhora já colocou antecipadamente. Então, foi analisado aqui pela comissão, não tem impacto financeiro quanto ao projeto apresentado, impacto financeiro 0,
mudanças, né, de teor durante, conforme foi exposto no projeto, tem legalidade e então não tem óbice algum em relação a isso, porque impacto financeiro zero, legalidade quanto ao projeto, então a gente não vê óbice nenhum. Não sei se algum outro membro da nossa Comissão de Finanças e Orçamento gostaria de falar alguma coisa, mas é importante frisar que impacto financeiro zero em relação ao projeto apresentado. Isso que é mais importante. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pastor Elson. Os dois falou junto. Não, você é um pouco mais velho, pode... Ele é mais velho, deixa ele falar. É importante frisar que nós não podemos parar a máquina pública. E então acho que esse projeto ele deve ser votado para solucionar um problema que vem. E outra coisa, a casa analisou, o diretor da Câmara, houve um cuidado do presidente para pedir para poder analisar. Ainda está sobrando dinheiro. Quer dizer, não está tendo despesa, mas está sobrando. E os cargos que estão aí apenas foi adequado de acordo com a lei. Então, nós não estamos aqui acrescendo cargos, não estamos aqui colocando mais cargos, estamos resolvendo uma situação porque não podemos ver a máquina pública parada. Tem que continuar e hoje é a última sessão, isso que foi segunda-feira, hoje é uma sessão extraordinária e vai entrar a casa em recesso e o prazo já está estourando. Então, presidente, eu acho que essa votação ela é muito importante para que o município continue a trabalhar. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, é fundamental lembrar, né, que a gente está aqui hoje acertando uma situação de um apontamento jurídico do tribunal, né? E a gente conversou a respeito há alguns dias antes. Inclusive, esse projeto foi baseado em uma cidade onde foi aprovado constitucionalmente por um desembargador. Então, é fundamental a gente falar que estamos acertando uma situação que foi apontado como irregular. Então, não vai ter custos, não vai ter gastos nenhum, pelo contrário, né, vai ter até um valor aí a mais que vai ser compensado aí. Então, eu acho que a gente está coeso aí para votar nesse projeto aí. Continua a discussão, projeto? Então, eu vou tomar o gancho do Conrado e do pastor. Primeiro que a gente está cumprindo a exigência do Tribunal de Contas, está adequando o projeto ao que realmente necessita. E como o pastor também disse, nós não estamos contratando, nós estamos readequando. É diferente, não tem custo. E você sabe, vamos ser justos, né? A coisa já é difícil, já não anda mesmo, né? A gente... vamos deixar, pata o prazo, manda embora. Aí vira uma porcaria total mesmo, né? E sem contar que a gente já está cometendo uma injustiça, inclusive com os funcionários de carreira. Estaríamos prejudicando a eles. O projeto continua em discussão. Só queria deixar também registrado aqui, a gente tomou cuidado aqui, né? Como o Casotti falou, até que ele viu o projeto, o pastor. Quem mais faz parte da comissão? A Rosa? Da questão financeira, né? Então, diante do impacto que teve, a gente tomou cuidado de que viesse o impacto, né, financeiro, porque é demonstrativo. E o cuidado também dessa casa na questão jurídica, né? Porque a gente sabe que já teve apontamentos, já teve decisões aí de inconstitucionalidade de 3 vezes, se não me engano, 3 projetos. Então, a gente tomou cuidado de ter uma análise jurídica também, e foi feito pela casa aqui a análise do projeto. O projeto é legal, as mudanças que foram feitas, como eu falei, foi falado lá na reunião, foi pego partes na lei 4.030, que já tinha sido aprovada aqui para as casas, e também uma lei de um outro município também, que foi julgada constitucional. Então, acho que a administração agora dá um passo muito importante de realmente resolver esse problema todo, né? Acredito eu que agora não teremos mais dificuldade em nenhum problema. Os vereadores colocaram muito bem aqui, até o Casotti, a Alice, o Elcio, o André também falou da situação, e é importante a gente aprovar, porque senão eu fico pensando principalmente também no pessoal de carreira, né? Os diretores, precisa ter esse pessoal lá também, né?
E é como eu falo, cada governo tem um jeito de governar, né? A gente, eu acho que, eu lembro no governo passado, foi mandado um projeto, ficou aí 1 ano sem votar esse projeto, o pessoal lá de baixo perdeu tudo. Eu via a aflição do pessoal de carreira, os diretores que perderam de uma hora para outra, tinha um cargo, perdeu aquele cargo, voltou, né, lá para baixo. E sem contar que o governo fica a pé, né, Carlito? Fica sem assessoria nenhuma. Então como que aqui nós, vereadores, por exemplo, se a gente está vendo, o projeto é legal, financeiramente é viável, como foi falado, como que a gente vai aqui, né, segurar o projeto, mas veio em cima da hora. Mas peraí, se foi, os vereadores tiveram entendimento de saber que estava sendo feito outro. Já foi passado várias vezes, a casa teve esse cuidado, tanto financeiro como jurídico. Por que nós, vereadores, vamos segurar uma situação porque veio em cima da hora o projeto? Eu não penso dessa forma. Eu acho que penso que a gente tem que contribuir para que a máquina pública, como o pastor Elcio falou, funcione, né? Então seria, acho que uma injustiça de nossa parte, eu não estaria votando esse projeto porque viesse correndo e a gente atrapalhasse a administração, né, nessa situação porque a gente é contra, porque a gente veio em cima da hora, a gente não quis votar. Não penso dessa forma. Estamos dentro da lei, né? Extraordinária, ela é lei. E como eu falei, o que me conforta assim, a Alice acho que vai falar, o que me conforta assim também, que a gente tomou cuidado, porque como teve 3 vezes problema, fica ruim para a gente também votar uma coisa, se a gente pensasse, não é legal. Se tivesse algum entrave, alguma coisa lá que a gente achasse que não era legal, ou até tivesse uma mudança de cargo, está criando cargos, vai ter um impacto, né, diante, mas o prefeito teve o cuidado de não ter um impacto, né, de continuar, principalmente porque tem a questão até que foi levantada por alguns vereadores na questão do Vale Alimentação, né, que não conseguiu chegar naquele valor por conta financeira. Então seria até da nossa parte injusto com os funcionários embaixo se a gente tivesse votando favorável de um projeto que estivesse aumentando essa situação. Aí sim, mas dentro da legalidade, dentro da parte financeira correta, né, dentro do que foi exposto aqui também pelo que a Alice leu aí da justificativa, né? Eu acho que cabe a nós votar, independente do projeto, se vem em cima da hora ou não, tomando esse cuidado, eu não vejo problema nenhum, né? Né? E o mais importante, senhor presidente, se o senhor me permite, é sempre a gente saber que estão todos trabalhando para que as coisas corram a contento, procurando sempre melhorar e fazer a coisa da melhor forma possível, né? Pensando no funcionalismo público também, a máquina não pode parar. Sim, né? Verdade. E só para terminar, a questão também do projeto, que a gente viu também, além de fazer essas adequações, que a gente viu um ponto importante, cria lá a subprefeitura do São Limas, né? Que é uma região grande, que merecia ter um departamento, foi uma promessa de campanha e uma situação que precisa ser feita lá, ter alguém realmente que tenha o poder, não, eu que mando aqui nessa área, né? Não vou entrar em detalhes quem vai ser, mas nessa parte, mas eu acho que está correto. Sim. Vai ser o prefeito. Já, né? Vai mudar no Ele está regularizando, né, presidente? Sim, é verdade. O negócio que está errado, ele está regularizando. Presidente, é fundamental também a gente entender que nós, aqui como vereadores, temos que assumir responsabilidade numa situação igual essa, né? Tem pessoas dependendo, a gente tem que tomar decisão, né? Ver como está a máquina, se vai ajudar a cidade, se não vai. Nessa hora a gente tem aprova ou não aprova, ou vai de acordo com o que está acontecendo, a gente tem que ter coerência e trabalhar em função do projeto, né? Não, só para completar, eu fico contente aqui até com nós aqui, todos os vereadores, de assumir essa responsabilidade, porque a gente viu a dificuldade do governo passado aqui, que ficou 1 ano sem cargo, né? E a gente sabe da que forma, não vou falar aqui, mas a gente sabe da que forma que foi, por que foi segurado, da que forma que foi feito, né? Então, eu acho que a Câmara tem essa também atribuição de fiscalizar o governo, as coisas erradas,
Mas tem, como a Rosa falou, tem a responsabilidade de fazer, né, junto com o governo, fazer a cidade andar. E nada melhor do que você pegar e aprovar esse projeto que eu... E nós, como representante do povo, a gente quer que a casa funcione e que a prefeitura também, porque você veja bem, os cargos de confiança existem, sempre existiu. E a prefeitura não funciona sem os cargos de confiança, tem que ter, então só vai legalizar. E como já foi falado aqui, nós, a comissão, não vai ter gasto a mais, vai ser gasto zero, então não tem porquê a gente não aprovar um projeto desse. Queria ressaltar também que a prefeitura, e na pessoa, né, dos secretários que compõem o executivo, eles estão sempre à disposição de qualquer vereador. Então eu tenho certeza que todos nós, como vereadores, que sabíamos dessa situação, já tínhamos procurado conversar e saber como que estava andando esse processo. Então, assim, todos os vereadores tiveram a porta aberta para ir consultar e conversar, né? Eu quero aqui até agradecer na pessoa do secretário de Justiça, o Fábio, que atende qualquer vereador. E ele, né, quando nós procuramos, ele já foi fazendo, né, a explicação já tinha dito que a prefeitura estava se pautando na lei do município de Tatuí. Então, assim, acredito que todos os vereadores tiveram, sim, a oportunidade de acompanhar o que estava acontecendo. Então, não é uma novidade esse projeto aqui nas nossas mãos, né? Nós tivemos, sim, a oportunidade de consultar e tirar nossas dúvidas para nos sentirmos seguros na votação desse projeto. Pegando um gancho na palavra da Alice, eu também quero cumprimentar todos os secretários, porque a gente está lá quase todo dia pedindo, somos muito bem recebidos, atende quando eles podem, tem coisas que é impossível atender na hora. Então você veja bem, a gente tem que colaborar sim, porque eles também tentam fazer o melhor para nós vereadores. Então, muito bem lembrado você ter falado dos secretários, isso daí mesmo. É só para, diante da fala da Rosa, deixar assim, a gente colocar. Tem que, no caso, ajudar, né, Rosa, como a Rosa colocou, mas dentro da legalidade, né? Então, vamos deixar registrado, porque eu acho que somente para complementar, importante... tudo isso que foi falado, da última visita do Dr. Fábio aqui na Câmara Municipal, e ele até já tinha adiantado o fato que essa lei estava sendo, até eu brinquei com ele, vai ser um copia e cola, não sei se vocês, mas na verdade tem que ir atrás de leis que não tenham problema, e faz muito bem com isso. Sim. Ele, na última visita, se os vereadores puxarem pela memória, ele falou nessa tribuna a importância e o trato que o departamento jurídico da prefeitura estava tendo para a apresentação dessa lei, para que fosse tudo em conformidade com aquilo que a lei realmente necessita, para não ter problema futuro. Muito obrigado. Rosa, só vai falar para a gente deixa eu só deixar registrado que o Carlitinho falou tomar cuidado. Não, nós temos que tomar cuidado sim, nobre vereador, porque a gente só pede aquilo que está dentro da lei. Porque a gente não vai lá, tá toda hora pedindo o que não é de lei e o que é impossível. O que a gente pede? O que a população pede. A gente vai atrás de um médico para adiantar alguma coisa que é grave, né? Então, você veja bem, a gente pede o que... E sempre, eu quis dizer que a gente sempre é muito bem atendido lá. Então, a gente está sempre conversando, muito bem... O que eu quis questionar é só isso daí. A gente é muito bem atendido na prefeitura, sim. Nem por isso que a gente está votando. A gente está falando na legalidade das coisas. E é bom. Hoje estive no posto de saúde. Houve uma conversa lá. Se eu fosse um cara maldoso, tinha gravado. Comigo estava um gravador. Certo? Então eu até comentei com o senhor esse assunto, tá? É importante. É importante nós frisarmos também aqui que o prefeito tem uma base nessa casa. E essa base, ela tem que observar e votar
para que a casa daqui, que ela é independente da casa de lá, mas o prefeito, com essa base, ele tem que governar. Então, essa base, ela tem, por obrigação, estar sempre adiantado da oposição, porque a base tem que discutir a situação e foi discutido. Então, nós estamos aqui para poder cumprir com o papel e ninguém está aqui enganado. Estamos aqui ciente e consciente do que nós estamos votando. É isso aí. Só para acabar agora, não vou deixar mais ninguém falar. Vamos pro projeto terminar isso aí? Não vou deixar mais falar. Só para deixar registrado na situação que a Alice colocou aqui do Dr. Fábio. O Dr. Fábio, junto com uma comissão, né, teve outros secretários que participaram, outras pessoas que fizeram o projeto, e é bom deixar bem claro, sem custo nenhum para o município. Porque as outras vezes que foram adequados os projetos, todos eles teve que contratar uma empresa, né, ficou vários meses aí rodando, custou caro para o município, para o povo de Amparo, e agora conseguiu resolver assim essa situação sem custo para o município, diante que foi feito por eles lá, tá bom? Então, o projeto então está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan, ausente. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, ausente. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto. (76). Tem mais dois. Projeto de lei número 76 de 2023 da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre a fixação do valor do subsídio do agente político subprefeito na forma que especifica. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulta os seus vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante em pauta. Se não houver interesse, algum vereador... Suspensão regimental, presidente. Pedido de dispensa. Espera aí. Requerimento para dispensa de suspensão regimental está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal do pastor Elson para dispensa de suspensão regimental foi aprovado por todos os vereadores. Passamos então à discussão do projeto. Peço a palavra, presidente, gostaria de ler a justificativa do projeto. É para fixação dos valores, né? Sim. A presente proposição, apresentada a pedido do prefeito municipal, tem por finalidade complementar, do ponto de vista legislativo, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2023, já aprovada em primeiro turno por esta Casa, que retira dos subprefeitos a condição de cargo em comissão para transformá-los em agentes políticos. Nesse bojo, a apresentação desse projeto de lei pela mesa diretiva cumpre com o propósito específico de fixar o subsídio desses agentes e encontra respaldo no disposto no artigo 29, inciso 5º, da Constituição Federal, do qual se extrai que o instrumento adequado para a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo é a edição de lei cuja iniciativa é reservada à Câmara Municipal. Imperioso notar que a presente proposta não implica, de modo algum, em aumento de despesa à administração. Com efeito, a transformação dos subprefeitos em agentes políticos trará economia aos cofres públicos, haja vista que, pela natureza do cargo que passarão a ter, haverá redução nos encargos previdenciários a serem recolhidos pelo município, bem como deixará de se despender recursos com vale alimentação e plano de saúde para tais agentes.
Conforme estudo de impacto orçamentário realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, cuja cópia segue juntada ao projeto, a presente proposição gerará economia anual de R$ 22.828,32 à municipalidade, não incidindo, portanto, o presente projeto no estabelecimento do artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo exposto e por aceitar que a aprovação de tal proposição vai ao encontro do aperfeiçoamento institucional do município, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente matéria. O projeto está em discussão. Acho que não precisa nem comentar, né? Não. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan, ausente. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, ausente. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos então ao projeto 77. Projeto de lei número 77 de 2023, da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre a fixação do valor do subsídio do agente político secretário adjunto na forma que especifica. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto, constante em pauta. Se não houver interesse de apresentação de emendas... Requiro a suspensão regimental, presidente. Requerimento verbal para dispensa de suspensão regimental pelo vereador Pastor Elson. Está em Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para dispensa de suspensão regimental aprovado por todos os vereadores. Passamos então à discussão do projeto de lei 77. Vai ler a justificativa? Senhor presidente, gostaria de ler também a justificativa. A presente proposição, apresentada a pedido do prefeito municipal, tem por finalidade complementar, do ponto de vista legislativo, a proposta de emenda à Lei Orgânica nº 4 de 2023, já aprovada em primeiro turno por esta Casa, que retira dos secretários adjuntos a condição de cargo em comissão para transformá-los em agentes políticos. Nesse bojo, a apresentação desse projeto de lei pela mesa diretiva cumpre com o propósito específico de fixar o subsídio desses agentes e encontra respaldo no disposto no artigo 29, inciso 5º, da Constituição Federal, do qual se extrai que o instrumento adequado para a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo é a edição de lei cuja iniciativa é reservada à Câmara Municipal. É imperioso notar que a presente proposta não implica de modo algum em aumento de despesa à administração, com efeito, a transformação dos secretários adjuntos em agentes políticos trará economia aos cofres públicos, haja vista que, pela natureza do cargo que passarão a ter, haverá redução dos encargos previdenciários a serem recolhidos pelo município, bem como deixará de se despender recursos com vale alimentação e plano de saúde para tais agentes. Conforme estudo de impacto orçamentário realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, cuja cópia segue juntada ao projeto, a presente proposição gerará economia anual de R$ 143.351,52 à municipalidade,
não incidindo, portanto, o presente projeto no estabelecido do artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo exposto e por acreditar que a aprovação de tal proposição vai ao encontro do aperfeiçoamento institucional do município, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente matéria. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan, ausente. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, ausente. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Convoco então os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a sessão ordinária que será realizada no dia 7 de agosto de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão extraordinária. Não? Por favor.